Eu olhava para o espelho todos os dias e não reconhecia a pessoa que via. Eu via uma mulher tentando se encaixar, tentando ser a pessoa que todos queriam que eu fosse, mas nunca conseguia. Eu me esforçava tanto, colocava tanto de mim mesma, mas no final sempre me sentia vazia, como se meu amor não fosse o suficiente para preencher o que faltava. Às vezes me perguntava se amava demais, se me entregava mais do que era possível, se eu esperava demais das pessoas. Eu me via tentando me preencher com o vazio dos outros, tentando obter algo de fora para preencher esse buraco dentro de mim. Mas nada parecia dar certo. Cada gesto de amor parecia se perder no ar, como se eu estivesse gritando para um eco vazio. Se essa história está te tocando, respira fundo por um segundo. Agora, por favor, deixa o like. Isso mostra para mim que você também sente que certas dores doem demais para serem carregadas sozinhas. Quando era criança, aprendi que o amor tinha um preço. Não sei de onde, mas eu sabia que para ser amada, precisava me doar sem limites, sem pedir nada em troca. E eu fiz isso por anos. Eu pedi, implorei, e mesmo assim, o amor parecia sempre escapar de mim, como se estivesse em algum lugar distante, onde eu não podia alcançar. Cada palavra não dita, cada resto assente me cortava mais do que qualquer insulto. A cada dia eu esperava, como uma criança esperando o carinho de um pai que nunca estava ali. Eu via aquelas pessoas à minha volta recebendo o que eu tanto almejava, o que eu desejava com todo o meu ser. Elas pareciam completas, enquanto eu só me sentia mais fragmentada. Eu não entendia o porquê. Era como se eu tivesse sempre tentando correr para alcançar algo, mas esse algo estava sempre além do meu alcance. Na época, eu ainda não sabia a verdade. Eu via as pessoas ao meu redor se dando ao luxo de viver sem essas ansiedades, sem essas dúvidas. Eu pensava que se eu amasse de forma incondicional, eles iriam ver o meu valor. Mas o que eu não sabia era que esse tipo de amor, esse amor silencioso, não era o amor que eu merecia. Eu achava que aquilo era o fim, mas eu estava errada. A dor parecia se acumular, como um peso dentro de mim, mas eu não sabia de onde ela vinha. Eu pensava que o amor era assim, que um sofrimento que você aceitaria porque achava que isso fazia parte. E de alguma forma, parecia que o silêncio, a falta de palavras e gestos, era o único reflexo do amor que eu recebia. Mas nunca me sentia amada de verdade. E a cada vez que tentava me aproximar, o abismo entre mim e os outros só parecia aumentar. As palavras se tornaram raras, os gestos mais escassos e o amor cada vez mais distante. Eu não sabia que aquela dor ainda tinha uma segunda parte. Eu passava os dias com a sensação de que algo estava errado, mas eu não conseguia perceber o que. Eu pensava que já estava acostumada com a dor, mas ela sempre mudava, sempre se transformava em algo maior. Cada olhada vazia, cada ausência de carinho, cada vez que meu amor não era correspondido, parecia me sufocar um pouco mais. E então, em um daqueles momentos em que estava completamente só, o silêncio se tornou insuportável. Eu me sentia como se fosse invisível, como se as palavras que eu tentava falar nunca saíssem da minha garganta. Eu não era ouvida. Eu não existia. O que mais me machucava era o fato de ninguém ao meu redor perceber a dor que eu carregava. Eles viam uma fachada, uma mulher que sorria, que estava sempre ali para os outros, mas por dentro eu sentia uma escuridão crescente, um peso que eu não sabia como tirar de mim. Eu olhava para ela, para ele, para todos que estavam ao meu redor e não conseguia mais encontrar um lugar onde me encaixasse. Eu me via tentando desesperadamente me manter inteira, mas as peças de mim estavam caindo. Era como se uma parte de mim tivesse sendo apagada, sem que eu pudesse impedir. Eu aprendi essas coisas do jeito mais doloroso que alguém pode aprender. A cada pedaço de mim que eu entregava, parecia que mais e mais se quebrava. Eu não estava pronta para enfrentar a verdade, mas não havia mais como fugir dela. Naquele dia, quando ela me olhou como se eu não estivesse ali, algo dentro de mim, simplesmente, rachou. A dor que eu sentia nunca foi sobre mim, foi sobre ela. Eu não devia ter ouvido aquilo, mas uma parte de mim sabia
que aquela verdade era sobre mim. E ali naquele momento ficou claro para mim. Eu nunca fui prioridade. Eu nunca fui amada do jeito que eu merecia. O jeito que ela me olhou. Parecia que eu não existia. A frieza no olhar dela me fez entender que ela sempre soube. Sempre. E mesmo assim, me deixou acreditar que eu era o problema. Eu não sabia, mas o pior estava por vir. Eu não sabia que a dor da rejeição tinha uma segunda parte. Porque naquele momento, eu finalmente percebi que o amor que eu buscava nunca viria. Não da forma que eu queria. Ela fez de novo, fingiu que eu não estava ali, mas dessa vez não fui mais eu quem me calou. Eu achava que já tinha me acostumado à dor, mas estava enganada. O peso dentro de mim era ainda mais pesado do que eu imaginava. E mesmo quando tentei levantar, algo em mim parecia se romper, uma parte da minha alma se quebrando a cada dia, a cada palavra não dita. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sentia que estava me apagando aos poucos. A verdade não chega com barulho. Ela chega como um sussurro que te destrói. Aquela noite, quando tudo parecia estar em sua pior forma, quando eu já não aguentava mais esperar por algo que nunca viria, ela disse as palavras que eu nunca imaginei ouvir. Você nunca foi suficiente. As palavras chegaram em silêncio, sem gritar, mas me atingiram com força, aquelas palavras. A verdade delas destruiu tudo o que eu achava que sabia sobre mim mesma. Eu senti meu peito queimar, como se algo estivesse tentando sair, como se todo o amor que eu tentei dar, tudo o que eu busquei com tanta intensidade, tivesse sido jogado para longe. E naquele instante, eu entendi que não era bem-vinda na própria casa. Eu percebi que a dor que eu sentia não era minha, ela era imposta, como se eu tivesse que lutar por algo que jamais foi meu. Mas mesmo assim, eu não podia mais me apegar a essa dor. Eu precisava entender quem eu realmente era, sem as expectativas dos outros. Eu não podia mais carregar aquele fardo de tentar ser o que não era. E no fundo, o pior não era o que eu havia feito por ela, mas o que eu havia feito comigo mesma, esquecendo de me amar. Eu senti algo se quebrando, não dentro de mim, mas ao meu redor. E pela primeira vez, eu parei de olhar para trás. Eu comecei a olhar para mim. Se você chegou até aqui, me promete uma coisa: não vá embora, se inscreve no canal, porque essa história não termina aqui. E eu preciso te contar o que aconteceu depois.